Ok, muito bem. Acredito que já temos todos, alguns ainda vão ali ligando o som. Sim. Então, se calhar dou mais um minutinho e em seguida já faço a... É melhor. Então, são 14 horas e 5 minutos, vou já iniciar. É um gosto muito grande estar convosco aqui em Portugal nesta tarde, portanto, passo a cumprimentar aqueles que estão do outro lado do Atlântico, no Brasil. Desde já um muito bom dia. Aqueles que estão aqui conosco em Portugal, em outros países aqui da Europa. Enfim, eu mesmo já vi que alguns alunos aqui também estão nos países de língua oficial portuguesa, portanto, o nosso muito boa tarde. Desde já saudar-vos e dar as boas-vindas a todos que se inscreveram aqui no nosso evento hoje. Cumprimentar imensamente o professor Jorge Bacelar Gouveia, tem sido um grande amigo do NELB, tem nos auxiliado e muito gentilmente tem aceitado os nossos convites. Cumprimentar também a professora Luciane Dalry, que vem aqui no NELB pela primeira vez, portanto é um gosto enorme receber a professora. Temos durante os nossos últimos meses organizado eventos praticamente semanalmente, e sempre buscando um tema que tem tido na ordem do dia, e certamente não deixa de ser diferente com esse tema, tendo em conta o contexto em que nós vivemos, em que muitas vezes os direitos fundamentais foram violados de forma muito clara, também no ponto de vista do direito internacional. Cumprimentar a Renata, a doutora Renata, que será então a nossa mediadora nesta tarde ou nesta manhã. E sempre digo que quem se inscreveu não se inscreveu para me ouvir, portanto, da minha parte, a minha intervenção é sempre muito curta, é de dar as boas-vindas em nome da nossa presidente, que é a Leandra Freitas, que infelizmente não pôde estar presente, dar as boas-vindas em meu próprio nome e também no nome do NEL. Desejar a todos vocês um excelente evento. Vou passar de imediato a palavra para a doutora Renata, que vai explicar, então, como é que será aqui o funcionamento para aqueles que estão pela primeira vez no nosso ciclo permanente de palestras. E, mais uma vez, espero que tenhamos um evento muito frutuoso e que, de fato, todos nós saiamos daqui bastante mais engrandecidos da forma de que entramos, de fato, com o professor Jorge e a professora Luciane. Eu imagino que isso certamente vai acontecer. Portanto, doutora Renata, por favor, você tem a palavra. Boa tarde a todos e bom dia, a depender de onde estejam. Inicialmente, eu desejo agradecer a imensa honra desse convite do NELB, do Núcleo de Estudos Brasileiro, a participar das atividades acadêmicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Para mim é um grande prazer, agradeço a todos os organizadores, cumprimento a todos os participantes, especialmente os ilustres palestrantes, o senhor professor doutor Jorge Cláudio Bacelar Gouveia, a professora doutora Luciane Dalry. Destaco que muito me honra mediar a palestra de hoje com os mencionados ilustres professores doutores acerca de uma temática de grande importância, né? Nós iniciamos nesse momento mais uma edição do ciclo permanente de palestras promovidos pelo NELB, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e o evento de hoje tem como tema a construção de direitos fundamentais no Brasil entre o direito constitucional e o direito internacional. Então, sem mais delongas, porque eu acredito que também, assim como destacou a presidência do NELB, o pessoal também não veio aqui para me ouvir. Então, vamos à palestra e apresentação de ambos os professores. Então, eu começo, portanto, apresentando os palestrantes do evento, começando pela ilustre professora doutora Luciane Dalry, para dar início, então, ao nosso evento de hoje. A professora doutora Luciane Dalry é graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, do Brasil, mestre em Estudos Medievais pela Pontifícia Università. Professora, me ajuda nessa pronúncia italiana? Antonianum, da Itália, e doutora em Direito pela Università di Studi di Roma, La Sapienza, da Itália também. Atualmente é professora do programa de mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas da Universidade do Vale do Itajaí e do curso de conjunto de mestrado profissional internacional em Direito das Migrações Transnacionais, também da Universidade do Vale do Itajaí, no Brasil, e da Universidade de Estudo de Perugia, na Itália. Também leciona nos cursos de graduação em Relações Internacionais e Direito da Universidade do Vale do Itajaí e no Centro Universitário Católico de Santa Catarina. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, História do Direito e Teoria Geral do Direito, com diversos livros e inúmeros artigos publicados.
Então, diante da devida apresentação, passo a palavra à senhora professora doutora Luciane Dalry. Tem a palavra a senhora professora doutora, é um grande e imenso prazer recebê-la conosco hoje. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite. É uma alegria, uma honra estar hoje com vocês e com o professor Jorge Bacelar Gouveia, de quem sigo os trabalhos, leio os trabalhos do professor Jorge Bacelar, cito eles nos meus artigos, e é uma alegria imensa poder estar hoje virtualmente em Lisboa, né, participando desse evento e dividindo mesa com ele. Agradeço imensamente o convite, vindo da cara amiga Tainara Nascimento, bem como da Renata e do André Brito, né, de você, Renata, e do André, para participar desse evento junto ao Núcleo de Estudos Luso-Brasileiros da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, entrando naquele que é o tema do evento, a minha fala trata justamente da construção de direitos fundamentais no Brasil. E muito embora tenha sido escrito muita coisa sobre esse tema, sobre a construção de direitos fundamentais no Brasil, e aqui evidencio os belíssimos trabalhos do professor Paulo Bonavides, que é um professor da universidade, um saudoso professor, ele infelizmente não está mais conosco, mas é um professor da Universidade Federal do Ceará, construiu seus trabalhos enquanto era professor da Universidade Federal do Ceará, e ele aborda esse tema dentro de uma perspectiva interna, ou seja, de como houve a construção de direitos fundamentais no Brasil, de uma construção para outra, considerando a influência de modelos constitucionais vindo de países centrais. Mas o Paulo Bonavides pouco trabalha a influência dos documentos internacionais. E aqui o que eu busco contribuir é justamente esclarecendo quanto a esse novo viés de pesquisa desenvolvido nos últimos anos, não necessariamente por mim, mas desenvolvido principalmente pela professora Flávia Piovesan, que é uma professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que trata dessa influência do internacional sobre o constitucional com muita ênfase, mas sem denotar o quanto existe de intensidade real, comparando os textos numa análise comparativa mais profunda. Então, o meu objetivo aqui é clarificar essa intensidade. E, no final, vou acabar me voltando mais para os trabalhos do Paulo Bonavides, evidenciando o quanto a construção é mais intensamente fruto dessa perspectiva interna e da influência de documentos constitucionais de outros países do que objetivamente dessa influência de documentos internacionais de direitos humanos, que é a linha da Flávia Piovesan. Mas aí, o objetivo aqui e a minha pesquisa é justamente na intensidade dessas construções. Para a fala de hoje, eu busquei apenas trazer esclarecimentos quanto à linha da professora Flávia Piovesan. Existe um outro artigo meu que trata dessa influência de documentos constitucionais de outros países, de países centrais, sobre aqueles brasileiros, mas aí nós entraríamos numa fala que passaria dos 40 minutos. Então, preferi fazer um corte, mas assinalo que existe continuidade de pesquisa e que a pesquisa se desdobra ainda em outros documentos que estão sendo recepcionados dentro de status de emenda constitucional no Brasil por conta da nossa emenda constitucional 45 lá de 2004. Então, iniciando a fala, os direitos fundamentais têm forte impacto econômico nos gastos públicos por meio da realização de políticas públicas que permitem sua efetivação. Políticas públicas equivalem a cerca de 1/3 do atual texto da Constituição brasileira e tem sido a sua parte mais emendada, refletindo em boa parte as alterações ou a dinâmica dos planos de governo a nível federal. Muito embora essa tradição constitucional em direitos fundamentais, a ampliação, ou muito embora nossa tradição constitucional em direitos fundamentais, a ampliação do rol de direitos fundamentais no Brasil por meio da Constituição de 1988 é com frequência tratada sob o viés democrático, de conquista e de afirmação de direitos após os mais de 20 anos de ditadura e de violação de direitos no Brasil.
lembrando sempre que a ditadura militar no Brasil foi de 64 a 84, 85, e foi totalmente desmistificada com a Constituição de 88. E também é tratada essa construção de direitos fundamentais no Brasil sob o viés do diálogo com os documentos internacionais de direitos humanos, devido à aderência do Brasil a tratados internacionais sobre o tema. Isso particularmente dentro daquilo que a gente trata da Constituição de 88. Então, se olha muito a Constituição de 88, ou o rol de direitos fundamentais da Constituição de 88, sob um viés de resposta à ditadura e de diálogo com o direito internacional. Mas pouco se olha para termos de construção ou de comparação, até onde é uma construção da nossa tradição constitucional e até onde é efetivamente influência dos direitos provenientes de tratados internacionais em direitos humanos. A comparação entre o rol de direitos da Constituição Brasileira de 88 e aqueles dos principais documentos de direitos humanos em âmbito internacional evidencia que existe uma similaridade de direitos positivados. O rol de direitos tem similaridade. A doutrina sobre nossos direitos fundamentais não é pacífica, porém, quanto à origem dessa similaridade, tendo sido atribuída por Paulo Bonavides à influência das constituições de outros países, que são países centrais e que participam ativamente da política ONU, né, sendo protagonistas na confecção de documentos de direitos humanos. E, por outro lado, temos a professora Flávia Piovesan, que é hoje parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que afirma a origem de tal similaridade na influência dos documentos internacionais sobre o texto da nossa atual Constituição. Para Piovesan, quando o direito estabelecido na Constituição de 1988 coincide com aquele previsto em documento internacional de direitos humanos, haveria uma reprodução nacional de preceitos de direito internacional. Ou seja, os documentos internacionais teriam sido inspiração, paradigma e referência para o Constituinte brasileiro. A intensidade de influência desses documentos internacionais em direitos humanos sobre o texto constitucional de 88, em específico sobre a formação de direitos fundamentais, porém não é clara. Nós não temos um trabalho mais detalhado sobre isso. Existe a afirmação, existe o indicar alguns direitos, mas a coisa para por aí. E é buscando delinear a intensidade de influência internacional em modelos constitucionais que apresento aqui a minha fala hoje. Trago também algumas pesquisas que evidenciam as proximidades entre os tratados internacionais e as constituições nacionais dentro de um parâmetro de direito comparado. E aí, não olhando para apenas o que se faz no Brasil, mas olhando também para o que se faz lá fora. E aí a similaridade entre os principais documentos internacionais de direitos humanos e as constituições nacionais pelo mundo é tema de algumas pesquisas comparatistas, das quais evidencio aqui particularmente duas nos últimos 40 anos. Uma é de 1978, trazida por dois holandeses, Van Marseven e Van der Tang, da Universidade de Rotterdam, que afirmam que a influência da Declaração Universal de Direitos Humanos, né, a Declaração da ONU de 48, nas constituições nacionais, se daria principalmente por meio dos direitos sociais, e que os estados com apenas um partido teriam maior similaridade em direitos com a citada declaração. Na mesma investigação, os dois autores concluem, porém, que é muito possível que as disposições de uma determinada Constituição, que concordam com as que se encontram na Declaração Universal, estejam inspiradas no pensamento político-jurídico nacional. Afirma-se, assim, que as constituições de países como os Estados Unidos e a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, teriam sido inspiração para outras constituições e, inclusive, para documentos internacionais de direitos humanos, e que, portanto, também teriam sido consultadas para a preparação da Declaração das Nações Unidas. A linha deles é muito voltada à afirmação de um constitucionalismo global. Então, de tanto se construir direitos nas constituições nacionais, esses direitos acabam se refletindo em documentos de direitos humanos a nível internacional.
Uma pesquisa mais recente, promovida por 2 professores da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e aqui cito David Law e Mila Fursteig, ampliou a base de análise sobre a similaridade entre as constituições nacionais e os instrumentos internacionais de direitos humanos mais importantes das Nações Unidas. Os documentos internacionais analisados foram a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, estes 2 últimos lá de 1966. Analisou-se também as constituições nacionais anteriores e posteriores a esses documentos. Em base a essa análise, Law e Fursteig demonstraram que algumas constituições nacionais reconhecem direitos muito antes dos citados documentos internacionais e que, atualmente, cerca de 80% das constituições nacionais do mundo apresentam direitos sociais. Como conclusão, foi sugerido que os instrumentos internacionais de direitos humanos podem ser considerados mais um produto do desenvolvimento do constitucionalismo em âmbito global, ou seja, da influência entre constituições nacionais, e que essa influência entre constituições nacionais depois refletiram-se em documentos internacionais. E que os documentos internacionais, portanto, são menos intensamente um modelo para as constituições. O trabalho da Fursteig dialoga muito com o trabalho dos professores da Universidade de Rotterdam. O contraste na doutrina nacional e internacional, visto que a Flávia Piovesan indica que não, que os documentos internacionais têm sim um impacto maior, um impacto forte no nosso texto da Constituição brasileira, instiga e enriquece a pesquisa sobre o impacto ou a intensidade do impacto desses documentos de direitos humanos na elaboração das constituições nacionais, em especial daquela brasileira. Devido à amplitude dos documentos internacionais de direitos humanos, analisei apenas alguns, para tirar a prova dos 7, digamos assim, em relação àquilo que acontece no Brasil. E que representam, né, são os tratados que representam, aliás, são documentos, não são só tratados, são declarações também, são documentos que representam o marco legal de direitos individuais e sociais. Do Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas, analisei a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. Do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, criado dentro da Organização dos Estados Americanos, analisei a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, de 1948, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que nós conhecemos como o Pacto de São José da Costa Rica, que é de 1969. É interessante assinalar que o Brasil não assinou ou aderiu de forma expressa inicialmente a nenhum dos citados documentos, mas que está vinculado às declarações por ser membro da ONU e da OEA, e adotou, após o fim da ditadura militar, os referidos 3 pactos, que são o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto de São José da Costa Rica. Esses 3 pactos são particularmente interessantes porque eles tiveram seus processos legislativos para recepção no ordenamento jurídico brasileiro iniciados lá em 1985, logo no início do período de redemocratização do país. E esses processos prolongaram-se durante todo o período em que o Congresso Nacional também exercia a função de Assembleia Constituinte no Brasil, que foi o período de 87 a 88. Tal fato cria a expectativa de que os pactos tenham efetivamente influenciado o texto original da Constituição de 88. A possível influência dos citados documentos internacionais na construção dos direitos fundamentais deve ser considerada, porém, à luz da tradição constitucional brasileira, de afirmação de direitos individuais, que vem desde a nossa primeira Constituição, e também de direitos sociais, que é muito presente desde a Constituição brasileira de 1934, que é o nosso período
de Getúlio Vargas, é o início do período de Getúlio Vargas. Evidencia-se, assim, ainda que a análise quanto à similaridade, análise entre os textos e quanto à similaridade dos textos não exclui a ulterior influência dos documentos internacionais, por exemplo, por meio de cláusulas de abertura constantes no texto constitucional ou do controle de convencionalidade. Aqui faço um parêntese para sair do tema da pesquisa e relembrar de um tema bastante aproximado, que é um desdobramento dessa pesquisa, que está em andamento, quanto à incorporação com status de emenda constitucional no Brasil de tratados internacionais em direitos humanos, e que essa possibilidade surgiu por meio da Emenda Constitucional 45, de 2004, ampliando o bloco constitucional brasileiro. E os tratados já incorporados dentro deste sistema são a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo de Nova York, lá em 2007, incorporado em 2009, o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades a obras publicadas e que foi assinado lá em 2013 e incorporado em 2018, e que está em andamento hoje a incorporação da Convenção Interamericana contra o Racismo, que aguarda decreto executivo para sua incorporação. Essas três convenções ou tratados não são objeto da fala de hoje, mas tem o desdobramento da fala de hoje, em algum momento vai tocar esses três na pesquisa que se está se desenvolvendo. A análise do impacto destes textos está em andamento num projeto de pesquisa junto ao Centro Universitário Católica de Santa Catarina, em Joinville, e não são objeto específico da fala de hoje, mas são um desdobramento. Muito bem. Na pesquisa que foi desenvolvida, então, para identificar similaridades e possíveis influências dos instrumentos internacionais analisados em relação ao constitucionalismo brasileiro, eu construí um rol com todos os direitos previstos nas 3 últimas constituições brasileiras, que são as constituições do período em que esses pactos e documentos começaram a ser elaborados e foram promulgados, digamos assim, e nos diferentes documentos internacionais. O rol ficou muito extenso, constando de mais de 130 itens de direitos e ocasionando a sua organização por meio de agrupamento em itens. Dessa forma, alguns dispositivos de direitos foram tratados em conjunto com outros, como, por exemplo, o direito de tratamento humano ao preso, que abarca a integridade física e moral, e, de um lado, então, juntou-se 3 itens de direito, e, de outro lado, a proibição de tortura e de penas cruéis e degradantes também foram colocados juntos em um outro item de direito. Estabeleceu-se, assim, um rol de 86 itens de direitos, que foi comparado com os direitos fundamentais das últimas 3 constituições brasileiras, buscando entender quais direitos são parte de uma tradição constitucional brasileira, vêm de dentro para fora, e quais foram inseridos apenas na última Constituição. As 3 últimas Constituições brasileiras foram consideradas especificamente por fazerem parte do mesmo período de adoção dos instrumentos internacionais de direitos humanos aqui analisados. Observou-se, então, que as Constituições de 1946 e de 1967 apresentam um rol de direitos quase iguais em sua totalidade, constando de 59 itens de nossa tabela, e que ambos são preponderantes em direitos individuais. Cabe evidenciar, porém, que, em base aos dados apresentados por Law e Furstick, comparados à Constituição Brasileira de 1946, ela tem mais direitos sociais e econômicos do que a média das constituições estrangeiras, considerando o período de 46 até o final da década de 1950. Tal fato denota amplo e ativo papel do Estado brasileiro ao afirmar direitos sociais e econômicos ao indivíduo. Evidencia-se ainda que houve significativa ampliação de direitos fundamentais por meio do texto constitucional de 88. Isso já se sabia. Vamos adiante. Por último, confrontou-se o citado rol com o quadro de direitos previstos tanto nas constituições quanto nos documentos de direitos humanos, considerando a sua ordem cronológica,
E observou-se assim que as declarações de 48 têm muitas similaridades com a Constituição de 67, e que a referida Constituição apresenta 31 itens em comum com a Declaração da OEA e com a declaração, e 32 com a Declaração da ONU. Tanta similaridade não se reflete, porém, em influência, visto que quase a totalidade desses itens estava prevista na Constituição de 46. Então, a possível influência das declarações de 48 sobre a Constituição de 67 revela-se de pouca intensidade, por resultar em apenas um item de inovação, sendo relativo aos direitos do preso por meio do respeito à sua integridade física e moral. Situação parecida é observada na análise comparativa dos pactos de 1966 e do texto constitucional de 1967. As similaridades entre o Pacto de Direitos Sociais e Econômicos e a Constituição de 67 não denotam influência, pois tais dispositivos eram previstos em textos constitucionais anteriores. Quanto ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, observa-se apenas o reforço dos direitos ao preso, que já era um direito presente nas declarações de 48. Quanto à Constituição de 88, evidencia-se que ela contém 82 dos 86 itens previstos no rol de direitos formulado para esta pesquisa e que ela inova em 21 itens. Nesses 21 itens de inovação em relação aos textos anteriores, 8 são uma inovação total, no sentido de que não constam nem mesmo nos textos internacionais analisados na época da promulgação constitucional. E desses, 6 são em direitos sociais. Então, 8 itens não estavam previstos nas constituições anteriores e nem nos documentos internacionais. Enquanto que outros 13 itens sugerem influência dos citados documentos internacionais de proteção aos direitos humanos, dos quais 8 são em direitos individuais e 5 são em direitos sociais. A Constituição Brasileira de 88 é, portanto, o texto constitucional brasileiro com maior influxo dos documentos internacionais analisados, representando aproximadamente 15% dos direitos fundamentais presentes no texto constitucional como fruto de influência de documentos internacionais em direitos humanos. Se, por um lado, isso denota significativo influxo internacional, que condiz com a reabertura democrática do país e a tendência de harmonização de seu texto constitucional à ordem internacional, por outro lado, ao considerar o contexto histórico de muitas similaridades, mas poucas influências, bem como a ausência de alguns direitos fundamentais de 88 nos documentos internacionais, observa-se que o constitucionalismo brasileiro, que o constitucionalismo brasileiro mantém particularidades e muitas vezes vanguarda em relação aos documentos internacionais de direitos humanos. Cabe evidenciar ainda que a influência de documentos internacionais ocorre principalmente em direitos individuais, demonstrando a forte tradição brasileira em direitos sociais. Mesmo com a pouca possível influência da Declaração Americana sobre a Constituição de 88, por meio apenas de 4 itens de direitos, observa-se a inserção do termo deveres no título concernente aos direitos fundamentais, mas também há de se evidenciar que a ideia de direitos e deveres dentro das constituições brasileiras, quando concerne ao papel do indivíduo, ao papel do cidadão, é algo que já tem previsão no nosso primeiro esboço de Constituição lá em 1823. Então, na comparação entre as constituições e os documentos internacionais, observa-se o maior número de direitos individuais, bem como a afirmação do valor da igualdade. Esses fatores podem ter se refletido no texto constitucional brasileiro, da Constituição brasileira, por meio da centralidade de direitos, colocação dos direitos fundamentais no início do texto constitucional, com o compromisso de repúdio à discriminação. E observou-se também que quase todos os itens de direitos reconhecidos nas declarações estão presentes na Constituição, denotando que, mesmo com a pouca possível influência, existe uma construção de direitos que se mantém no tempo.
Algumas variações, porém, acontecem, e é por isso que é interessante ver a construção de direitos que se mantém no tempo. Por quê? Porque foram observados que, particularmente, 2 dispositivos de direitos, um é o de sentença emanada por autoridade competente e o outro de celeridade nos processos de repartições públicas, estavam presentes na Constituição de 46, mas foram omitidos na Constituição de 67 e voltam, então, na Constituição de 88, seja por meio de seu texto original ou por meio de emenda constitucional. E o papel das emendas constitucionais na recepção do direito internacional também não é dos mais fortes. Encontram-se, por exemplo, 2 direitos sociais que foram recepcionados por emenda. Um é o direito à moradia e o outro é o direito à alimentação, né? O que a gente vai observar é que a variação constitucional e a presença em textos internacionais fortalecem a hipótese de inter-relação e de retroinfluência entre os ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais. A pesquisa denotou que, diferentemente do sugerido na pesquisa de 78 sobre a Declaração das Nações Unidas e as Constituições Nacionais, no constitucionalismo brasileiro, direitos individuais, políticos e sociais têm previsão anterior a 49 e a influência dos documentos internacionais ocorreu em baixa intensidade em direitos fundamentais nas constituições brasileiras anteriores a 88. Os itens de influência de documentos internacionais sobre o atual texto constitucional são preponderantemente em direitos individuais. Tal fato evidencia que os direitos sociais, portanto, são mais intensamente fruto da tradição do que a influência. Essa tradição constitucional pode ser ainda resultado da hipótese que provisões sejam inspiradas pelo pensamento político nacional, pelas constituições de países expoentes e pela construção de uma tendência de constitucionalismo global. Observou-se que o germe de inserção de direitos sociais no constitucionalismo brasileiro ocorreu lá por meio da Assembleia Constituinte de 1823, com a previsão de escolas primárias, universidades, hospitais e trabalhos, sob o influxo da Constituição Portuguesa de 1822, que, com uma Constituição outorgada em 1824, o que a gente viu foi ficar como parte dos direitos individuais, no rol de direitos individuais, as escolas, instrução primária, né, as escolas primárias e também os socorros públicos. A ausência de direitos constitucionais, de direitos sociais, ausência de direitos sociais no texto constitucional de 1891 não impede o posterior retorno dessa dimensão de direitos e, novamente, com evidenciada influência de constituições de outros países. Os constituintes brasileiros de 1933 inspiraram-se em títulos principalmente voltados para direitos sociais da Constituição de Weimar, de 1919, e da Constituição Espanhola de 31. E isso refletiu-se na Constituição Nacional de 34, que marca justamente todo um rol de direitos voltados para direitos sociais, culturais e econômicos. Desde então, os direitos sociais tornaram-se indiscutivelmente parte do constitucionalismo brasileiro, com previsão em títulos específicos, mantendo sua construção no tempo. O pensamento político brasileiro e a influência de constituições de outros países, bem como a alta similaridade, mas baixa influência, de documentos internacionais sobre os textos constitucionais, não descarta que a positivação de direitos em âmbito internacional e sua interpretação implique em consolidação e orientação da implementação de direitos em âmbito nacional. Um processo similar observa-se em nível nacional quando a gente olha para os direitos do imigrante. Esse processo é fomentado, porém, não por países centrais, como aconteceu para os direitos fundamentais, mas por países emergentes ou países em desenvolvimento, que apresentam um maior número de emigrantes do que de imigrantes. E aí, mesmo com a resistência de países europeus e norte-americanos para a aderência à Convenção sobre Direitos dos Trabalhadores Imigrantes e Suas Famílias, lá em 1990,
criou-se o Pacto para a Imigração Segura, Ordenada e Regular, em 2018, que não tem daí um conteúdo impositivo, a convenção tinha, para manter aberto esse discurso sobre direitos do imigrante. Isso mostra força e resistência em manter o tema em diálogo diante do aumento do número de imigrantes. Mas isso fica para um outro tema, uma outra fala. O que eu gostaria de evidenciar aqui é que, em termos de construção de direitos fundamentais no Brasil, a gente tem muito mais uma tendência de um constitucionalismo global, de uma inspiração em outras constituições e nessa inspiração ser fruto de um pensamento político-jurídico nacional, e que essa construção em várias constituições acaba se refletindo ou tendo aderência no direito internacional. E que esse direito internacional depois retroalimenta, ajuda a consolidar esses direitos internos. Mas que não se pode esperar, e aí eu concordo com Hannah Arendt, que os direitos humanos venham a resolver os nossos problemas internos ou a nos garantir e consolidar direitos. Essa construção de direitos acontece de forma interna. Ela apenas é reforçada por documentos internacionais em direitos humanos que aderem àquilo que já vinha nacionalmente nos diferentes países sendo construído. Essa é a minha fala, eu agradeço mais uma vez a todos pela atenção e convite, e devolvo a palavra à Renata para que ela dê sequência aos trabalhos de hoje. Tive um delay com a minha internet, todos me ouvem? Sim. Ok. Nós finalmente tivemos chuva aqui no Cerrado, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, hoje a internet está muito estável, eu peço perdão a todos, caso a minha conexão falhe ou aconteça alguma falha em relação ao áudio, é por conta disso. Mas não podemos reclamar, depois de 67 dias sem chuva, né, essas falhas são perdoáveis. Bom, agradeço a professora Luciane Del Rio pelos contributos em relação à temática de hoje e passo, portanto, em sequência, a apresentação do ilustre professor doutor Jorge Cláudio Bacelar Gouveia, para que inicie vossa exposição. O senhor professor doutor Jorge Bacelar Gouveia é mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídicas Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, Nova School of Law, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e professor catedrático da Universidade Autônoma de Lisboa, presidente do Instituto de Direito e Segurança, presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, advogado, jurisconsulto e árbitro. Então, diante da devida apresentação, passo a palavra ao senhor professor doutor Jorge Bacelar Gouveia e, em nome da organização, agradeço novamente vossa participação, professor doutor. Então, lhe passo a palavra. Muito obrigado. As minhas saudações aqui em Lisboa, Portugal, já estamos a parte da tarde. Portanto, bom dia para quem nos ouve e vê do Brasil. Saudações a todos, o auditório que é vasto, colegas de vários países e, portanto, é um grande gosto, de facto, participar neste evento. E cumprimento, claro, o Dr. André Brito, em representação do NELB, e dizer-lhe que, da minha parte, estarei sempre disponível para as iniciativas, na medida das minhas possibilidades. Esta é mais uma delas. E dar os parabéns ao ANEL por realmente ter tantas iniciativas interessantes neste diálogo luso-brasileiro. Também cumprimentar a professora Renata Alves, que está no Brasil, está num estado que eu conheço bem, o Mato Grosso do Sul. Já estive várias vezes em Campo Grande e sobretudo em Bonito, que é mesmo bonito e vale a pena visitar. E até já estive em Corumbá, imagino, que é na fronteira com a Bolívia. Mas agradeço muito à professora Renata também o facto de dirigir aqui estes trabalhos. E também à professora Luciane Del Rio, também cumprimentá-la, não a conhecia, é um grande gosto conhecê-la. Não leva a mal também referir-me ao seu irmão, Arno Del Rio, que conheço muito bem, colega de longa data também destas lides, como a professora Luciane também é, de Direito Internacional Público. E, portanto, aqui a minha fala será talvez um pouco mais longa,
do que a da professora Luciane, certamente não vai levar a mal, porque eu gostaria de fazer aqui alguns enquadramentos que julgo que se justificam neste tema, que é realmente um tema fascinante, e uma vez mais parabenizo o NELB pela sua escolha, que é esta ideia de construir os direitos fundamentais no Brasil, sem esquecer alguma comparação com Portugal, neste diálogo entre o direito constitucional e o direito internacional público. De facto, esse é um tema central, é um dos temas do chamado constitucionalismo global, e curiosamente é um tema que eu também tenho vindo a tratar um pouco na minha vida académica. Aliás, a minha tese de mestrado, defendida precisamente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1993, sobre os direitos fundamentais atípicos, até trouxe aqui um exemplar, precisamente tem que ver com a questão da abertura do catálogo de direitos fundamentais na Constituição formal a outros direitos, principalmente neste caso aos direitos que vêm das fontes internacionais. Portanto, penso que é um tema excelente e que certamente vai propiciar aqui um diálogo depois no debate, para o qual evidentemente estou disponível, da maior importância. Portanto, eu vou primeiro enquadrar a matéria dos direitos fundamentais e dos direitos humanos um pouco numa evolução histórica. A certa altura, o direito constitucional entrelaça-se com o direito internacional público, mas com o mesmo objetivo de reforçar a proteção da pessoa através de direitos fundamentais, e depois ver um pouco qual foi a resposta brasileira. Aqui a aventura para mim será de alto risco, porque não sou brasileiro e não sou tão bem conhecedor quanto os colegas, e depois também falarei um pouco da experiência portuguesa nessa resposta e nesse diálogo com os direitos humanos que vêm de fonte internacional, e fazer depois no fim um pouco um ponto de situação. Aliás, foi mais nesse sentido que a professora Luciana dirigiu, aliás, a sua fala. Mas nós hoje vivemos um período em que há uma multiplicação, uma profusão de direitos fundamentais, e que se compreende muito bem ao longo destes 2 séculos que nós temos vivido do constitucionalismo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, os direitos fundamentais ou os direitos humanos, agora sem cuidar da distinção de saber se são de direito constitucional ou de direito internacional público, esses direitos humanos são fruto de uma acumulação de várias gerações de direitos, para usar uma célebre expressão de um autor europeu, Karel Vazak, de várias gerações que foram sendo trazidas em vários momentos históricos. O liberalismo trouxe uma primeira categoria de direitos, depois a questão social e o constitucionalismo social-democrático do século XX trouxe outro grupo de direitos, e depois nos últimos anos tem havido uma multiplicação da 3ª geração, 4ª geração, até a 5ª geração de direitos humanos, ou direitos fundamentais, em simultâneo. Mas um aspecto também importante a considerar é que os direitos fundamentais não são apenas, desde logo, uma realidade do direito constitucional. Portanto, aqui cada vez mais se entrelaçam o direito constitucional e o direito internacional público, porque as 2 ordens jurídicas, embora sendo distintas no seu sujeito, o direito constitucional dirige aos Estados, o direito internacional dirige à comunidade internacional, mas eles acabam por se cruzar, e mais do que isso, digamos, o cruzamento é ainda maior se nós considerarmos que muitas vezes os direitos constitucionais e os direitos humanos não são apenas estudados nas nossas áreas restritas, que é o direito constitucional e o direito internacional público, mas também nós verificamos que eles estão por toda a parte da ordem jurídica, eles irradiam para toda a ordem jurídica, qual farol de 360 graus, porque estão no direito civil, os direitos de personalidade, estão no direito penal, os direitos e as garantias do processo criminal, ou no respeito à aplicação da lei penal, estão na própria privada, no direito dos contratos, a autonomia da vontade, no direito à família, direito às sucessões, no direito fiscal, as garantias dos contribuintes, no direito administrativo, os direitos subjetivos dos administrados. Portanto, eles estão realmente por toda a parte, com âmbitos distintos, mas cada vez em maior número. E, portanto, a primeira realidade que eu queria aqui referir é a complexidade, de facto, de estudarmos os direitos fundamentais e os direitos humanos, porque hoje já não estamos perante uma teoria única explicativa da sua consistência material, porque hoje não podemos explicar os direitos fundamentais apenas com base numa monovisão ou numa monovidência das coisas. Há uma plurivisão das coisas que tem que ver com muita coisa que aconteceu nestes 2 séculos, não só do ponto de vista da teoria jurídica, como também da própria filosofia política. Ora, é evidente que aqui, quando me fazem a proposta para este tema,
o que interessa não é tanto explicar como é que os direitos fundamentais estão consagrados nas Constituições, mas é saber até que ponto, eu acho que essa que é a pergunta é saber até que ponto em que a extensão os direitos humanos consagrados no direito internacional podem ter relevância dentro nas nossas Constituições. Ou, dito de outra forma, até que ponto as nossas Constituições estão abertas, acolhem, são amigas da projeção interna dos direitos humanos consagrados pelo direito internacional. Claro que isto, evidentemente, supõe, obviamente, que os direitos humanos passaram a ser uma realidade decisiva no direito internacional. Isso nem sempre assim foi, porque desde o século XIX, quem fez a despesa e quem suportou e quem garantiu os direitos das pessoas foi o direito constitucional através das suas constituições. Porque o direito internacional público, até meados do século XX, era uma coisa pouco significativa, era um direito meramente arbitral e, portanto, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, é que o direito internacional público mudaria de natureza e deixaria de ser um direito arbitral para ser um direito também de partilha soberana dos próprios Estados e com uma limitação severa do domínio reservado dos Estados, incluindo várias coisas novas, uma delas, precisamente, a proteção internacional dos direitos humanos. Portanto, a pergunta é esta, então, saber se neste momento as nossas Constituições consagram os direitos fundamentais que são suficientes e saber se no futuro o direito internacional pode ser útil para aumentarmos esse catálogo de direitos fundamentais ou para suprirmos os problemas, as debilidades que nós possamos ter ao nível dos catálogos que temos hoje consagrados nos textos das nossas Constituições. Portanto, penso que esta é que é a pergunta que se impõe a fazer, enfim, de uma forma mais objetiva, e vou procurar fazê-lo. E esta pergunta tem por trás de si, evidentemente, algo que hoje é óbvio, mas sendo óbvio não deixa de ser importante e não dispensa uma explicação, que é, de facto, o salto gigante que foi a comunidade internacional ter reconhecido, a partir de 1948, com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aliás, no dia 10 de dezembro, que é precisamente o Dia dos Direitos Humanos, ter reconhecido pela primeira vez, embora por acaso uns meses antes a América até proclamou uma primeira declaração só americana dos direitos e deveres do homem, mas realmente aquela que ficou conhecida foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10 de dezembro de 1948. E a partir daí, todo um novo capítulo do direito internacional se foi desenvolvendo, precisamente o direito internacional dedicado à proteção dos direitos humanos. Muitos podem pensar que, afinal, estes direitos humanos não trouxeram nada de novo, porque eles foram repetir lá em cima, ou seja, em estruturas supraestaduais, aquilo que cá em baixo já tínhamos, ao nível das nossas Constituições. Não é bem assim. Não é bem assim desde logo, porque cá em baixo, ao nível dos Estados, os Estados não deram conta do recado e, portanto, se nós tivermos duas guerras mundiais, 14, 18, 39, 45 no século XX, foi porque, de facto, as Constituições não cumpriram o seu papel de limitar o poder político e de proteger as pessoas, e, portanto, houve crimes de toda a ordem, massacres e violações de todo o tipo. Portanto, o facto de termos direitos constitucionais não foi suficiente, desde logo, mas, sobretudo, o direito internacional público, com os seus direitos humanos, vem mostrar uma coisa muito importante, que é o caráter universal dos direitos, que são iguais, são intemporais, são iguais para todas as comunidades, independentemente das suas culturas, independente das etnias, das línguas, das regiões do mundo, independente do grau de desenvolvimento desses mesmos países. E, portanto, verdadeiramente, a consagração dos direitos humanos tem um caráter universal deste ponto de vista e, muitas vezes, auxiliado por mecanismos que também são internacionais e que estão acima dos próprios Estados e que podem obrigar os Estados a emendar a mão quando os próprios Estados não cumprem os direitos humanos. E, portanto, aqui também há um lado, digamos, adjetivo ou processual que é acrescentado, porque muitas vezes as Constituições até eram boas no plano da proclamação dos direitos, mas depois não havia mecanismos processuais para que os cidadãos se defendessem dos abusos do poder. Aliás, era o caso da Constituição 33 de Portugal, a Constituição feita por Salazar, aliás, a Constituição mais antidemocrática de todas, das 6 que nós tivemos, e curiosamente a única que foi referendada, por um plebiscito, mas era uma Constituição até muito boa do ponto de vista dos direitos que tinha,
até podemos dizer que tinha o maior número de direitos fundamentais que estava consagrado na Constituição de 33, mas de todas era aquela que levava menos a sério precisamente a proteção desses direitos, porque falhavam mecanismos que pudessem pôr em prática esses mesmos direitos. E, portanto, o problema não é às vezes só o caráter substantivo ou omissão no catálogo dos direitos, é também o problema de haver instrumentos efetivos, eficazes, de facto, permitir ao cidadão a proteção desses mesmos direitos. E, de facto, aqui o direito internacional foi muito importante, porque não só confirmou o caráter universal dos direitos, e pondo um pouco de parte, embora isso haja países com esse discurso, sobretudo do terceiro mundo, pondo de parte aquela questão de que os direitos humanos é um discurso capitalista ou é um discurso de certos países para impor a cultura a outros países. Admito em certos aspectos que isso possa ser assim, mas evidentemente que os direitos humanos, na sua essência, são direitos universais, nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. E, portanto, eles conseguiram impor-se como uma política também internacional, sobretudo impulsionada pelas Nações Unidas, e não só, também ao nível dos próprios sistemas regionais. Aliás, a Europa, aí, sendo europeu, não me leve a mal de, digamos, me orgulhar de ser europeu, porque realmente na Europa, não obstante a Declaração Universal dos Direitos Humanos ter sido proclamada para todo o mundo, em 48, mas foi na Europa que se estabeleceu o primeiro sistema de proteção dos direitos humanos no âmbito do Conselho da Europa e a primeira declaração, o primeiro tratado, convenção, aliás, vinculativa, de 1950, com o primeiro catálogo de direitos humanos ao nível internacional com caráter vinculativo. Porque a declaração, embora hoje não haja dúvidas sobre a sua imperatividade, mas a declaração não tem uma estrutura de tratado. Foi aprovada como resolução não vinculativa pela Assembleia Geral das Nações Unidas, embora sem um voto contra, mas ainda assim teve 8 abstenções. No entanto, foi realmente muito importante que essa declaração tivesse sido aprovada em 10 de dezembro de 1948. Mas, portanto, a partir de então também se multiplicaram os sistemas regionais. Aliás, a professora Luciana referiu-se precisamente ao sistema americano também, com a Carta Interamericana de 69, o próprio sistema africano, com a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos de 1982, e agora na Europa nós até temos um segundo sistema, mais restrito dentro da União Europeia, com a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que se tornou vinculativa, embora já tivesse sido antes proclamada em termos políticos, com o Tratado de Lisboa, e entrou em vigor, o Tratado de Lisboa foi em 2007, mas tornou-se eficaz, esta carta anexa a um dos 2 tratados pilares da União Europeia, tornou-se eficaz a partir de 2009. E, portanto, julgo que isto é muito importante para mostrar a importância da proteção internacional dos direitos humanos numa altura em que o mundo ou enfrentava ditaduras de esquerda e direita, ou o mundo não tinha percebido que não basta ter direitos constitucionais nas suas constituições, mas é preciso ter instrumentos, mecanismos para defender os direitos contra os Estados, dos indivíduos, das associações de indivíduos e, sobretudo, mecanismos que sejam do direito internacional. Agora, em relação a esse diálogo, a essa interação entre os direitos que estão nas Constituições e os direitos que estão no direito internacional, enfim, considerando agora tudo aquilo que a professora Luciana já referiu, portanto, todos esses tratados, há direitos humanos universais nas Nações Unidas, há vários tratados, depois há também direitos regionais, do Conselho da Europa, da Organização dos Estados Americanos e da União Africana. Mas considerando todos esses catálogos de direitos, todos esses tratados, saber até que ponto eles coincidem com os direitos constitucionais que nós temos nos nossos países, nas nossas constituições, a portuguesa de 76 e a brasileira de 1988. Ora, curiosamente, em relação à Constituição portuguesa, que é de 76, e já na senda de uma história longa, a Constituição portuguesa, embora tivesse sido aprovada numa altura muito importante, em que se mudou radicalmente de um regime autoritário e fascizante para um sistema republicano e democrático e de Estado social, a nossa Constituição consagrou uma série de direitos e considerou-os efetivamente como direitos plenos, com uma série de cuidados para que eles não pudessem ser, digamos, obstaculizados ou pela legislação ordinária ou pela própria ação da administração. Mas, e por isso consagrou um catálogo muito amplo, a parte primeira da Constituição portuguesa, mas não só, porque depois há outros direitos que se espalham, direitos não enumerados que se espalham por outras partes da Constituição. Mas, não satisfeita com isso, a Constituição portuguesa vai mais longe. Diz, através do artigo 16, que
os direitos que são consagrados também devem ser integrados e interpretados com a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 16, número 2 da Constituição Portuguesa, e mais do que isso, que também pode haver outros direitos consagrados ou em leis ordinárias ou em normas de direito internacional que também venham acrescentar-se àqueles que em cada momento histórico que estão consagrados na Constituição Portuguesa de 76. E, portanto, nós chamamos a isto a cláusula aberta para acolher direitos fundamentais não tipificados, atípicos, não tipificados na tipologia da Constituição documental portuguesa. Portanto, a Constituição tem direitos tipificados, enumerados e não enumerados, mas pode ter outros tipos de direitos que estão fora desta tipologia e, portanto, tipologia que no texto constitucional é considerada uma tipologia aberta ou exemplificativa. E precisamente, portanto, porque a Constituição considera que pode haver outros direitos, de facto, para além daqueles que estão lá, embora já estejam muitos direitos consagrados na Constituição Portuguesa de 76. Nós hoje temos essa experiência, a Constituição já tem muitos anos, 40 e tal anos, e portanto, 45 anos, e a verdade é que, ainda assim, essa cláusula de abertura do artigo 16 tem a sua utilidade. É verdade que, em várias revisões constitucionais, se foram acrescentando novos direitos, sobretudo um direito muito importante, que é, no fundo, uma semicláusula geral para novos direitos, que é o direito geral de personalidade, aliás, sob inspiração do artigo 2º da Grundgesetz. O direito geral ao desenvolvimento da personalidade, que ficou consagrado no artigo 26, com a revisão constitucional de 97. Mas, ainda assim, novos direitos foram acrescentados e portanto, sempre que houve uma revisão constitucional, já houve 7 revisões constitucionais, as coisas foram sempre melhorando, também do ponto de vista dos direitos fundamentais. Mas ainda assim, pode haver dúvidas precisamente sobre se não haverá outros direitos que não estão contemplados no catálogo constitucional e saber se esses direitos podem ser reivindicados em Portugal, nos tribunais portugueses, como direitos que tenham valor constitucional. Ora, esse assunto, como vos referi, foi o assunto que eu discuti na minha tese de mestrado, já há uns anos bons, e eu na altura cheguei a uma conclusão que não foi assim muito bem aceita, mas mais tarde a doutrina acho que me viria a dar razão, é sempre assim, e também fico contente com isso, mas eu cheguei à conclusão que o artigo 16, número 1, aliás, como aconteceu convosco, já vou falar sobre isso, com a emenda 45 o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 5º, eu cheguei à conclusão que o artigo 16, número 1, era uma cláusula de constitucionalização de direitos, não obstante o facto de eles serem consagrados, direitos fundamentais, consagrados em leis ordinárias, portanto, de valor infraconstitucional, ou em tratados também de valor infraconstitucional. E, portanto, a função do artigo 16, número 1, na Constituição Portuguesa é uma função muito importante. É uma função de abrir o catálogo. Não abrir o catálogo do ponto de vista poético ou lírico, ou do ponto de vista estético, mas é abrir o catálogo dando a esses direitos uma efetividade própria. E se o direito fundamental não tem valor constitucional, não serve para nada. Não é direito fundamental. Ele só é fundamental pelo conteúdo, sim, mas também pela hierarquia que ele ocupa na ordem jurídica. E, portanto, um direito fundamental só o pode ser se tiver um valor de natureza constitucional equivalente à força da Constituição formal. E, portanto, essa foi a minha proposta nesse livro. Depois discuti os contornos do regime que lhe era aplicável, mas penso que hoje esse é um caminho que vai sendo reconhecido pela doutrina, ainda que às vezes sem essa plenitude, mas penso que é um caminho que se pode chegar lá até por outra via, os chamados direitos fundamentais análogos. E reparem que é curioso que aqui o Brasil também segue um pouco o mesmo espírito e até tem sido um pouco mais específico do que Portugal. Porque o Brasil também, como Portugal, tem uma cláusula aberta a direitos fundamentais no artigo 5º, precisamente no parágrafo 2º, que inicialmente era só que a enumeração não exclui outros direitos reconhecidos pelo regime e pelos princípios constantes da Constituição, mas depois com a emenda 45, julgo que aprovada em 2004, essa emenda veio especificar em que condições é que, então, esses tais direitos passam a ter valor constitucional. Ora, eu aqui, não querendo ser antipático para os amigos brasileiros, tenho algumas dúvidas sobre as opções que o legislador de revisão constitucional de emenda constitucional brasileiro fez, porque penso que criou mais problemas do que aquilo que resolveu. Porque, a primeira pergunta,
Então, quer dizer que se há direitos que só são constitucionais quando são aprovados por 2/3, pode haver direitos fundamentais que não são constitucionais. Esta é logo digamos, uma distinção para me referir aqui a um termo bíblico entre ovelhas e cabritos, que é uma coisa um pouco imprópria. Quer dizer, há direitos de primeira classe, são os que têm valor constitucional, e há os outros que são fundamentais, mas não têm valor constitucional. Isso, a meu ver, é uma contradição nos seus próprios termos. Mas depois, mais do que isso, eu tenho os direitos anteriores. Os direitos que foram aprovados por tratados anteriores, antes da emenda entrar em vigor, também ficam com valor constitucional? Há uma constituição retroativa desses direitos? Esta é outra dúvida. Então, e a dúvida de esses direitos serem consagrados não por tratados, mas por costumes internacionais, ou até poderem ser deduzidos de princípios gerais da direito internacional, porque o direito internacional, sabem que tem várias fontes, não tem apenas a fonte do tratado. E essas fontes são recebidas na ordem jurídica interna, quer no Brasil, quer em Portugal, quer em qualquer país. Então, esses direitos só têm valor constitucional se forem consagrados em tratados, se forem consagrados noutros instrumentos normativos ou noutras fontes não escritas, já não são direitos fundamentais com valor constitucional. É estranho. Então, e se os direitos não forem consagrados por tratados aprovados nas duas câmaras com a maioria de 3/5, se chegarem aos 3/5 são constitucionais, mas se não chegarem aos 3/5 já não são constitucionais, mas os direitos são os mesmos. Portanto, e já agora, e os direitos consagrados pela legislação ordinária? Imaginem que na legislação que o Brasil tem tido, aliás, Portugal também, em que se concretizam muitos direitos, sobretudo direitos sociais, que são direitos mais indeterminados, mais abstratos do ponto de vista do seu conteúdo, quer dizer que então a legislação ordinária também não pode consolidar novas faculdades e não pode determinar novos direitos que não estão na Constituição, só os tratados é que podem. Mas as leis ordinárias às vezes são tão importantes quanto os tratados no desenvolvimento, no crescimento do catálogo de direitos fundamentais. Portanto, como vêem, acho que estas dúvidas, com o devido respeito, evidentemente, pela grande nação brasileira, pela pátria brasileira, pátria constitucional, penso que essas questões levantam dúvidas sobre, digamos, o cuidado dessa emenda. Claro que essas dúvidas, uma vez que elas foram feitas, aliás, depois da defesa da minha tese de mestrado, também me fizeram citar as dúvidas na própria opção portuguesa, porque ela também tem as suas dúvidas. Porque o artigo 16, número 1, também, ao querer identificar as fontes de onde vêm os direitos, pode ter deixado alguns direitos de fora. Embora eu julgo que, no caso português, quando se refere a direito internacional e quando se refere a lei, é mais amplo do que aquilo que se diz na Constituição brasileira, porque o direito internacional não se refere só a tratados, refere-se a qualquer fonte de direito internacional, e quando se refere à lei na Constituição portuguesa, não se refere apenas a uma lei ordinária, mas eu penso que é o sentido de lei no seu conjunto, um sentido intermédio de lei, digamos, como fonte voluntária de natureza interna por contraposição à fonte internacional que é o tratado ou outras fontes. Portanto, lei não só lei, mas também regulamento administrativo e lei em vários sentidos, quer em sentido formal, quer em sentido material, quer em sentido de lei nacional, quer em sentido de lei de natureza regional. Portanto, com isso, julgo que, apesar de tudo, a opção portuguesa pode ter ficado com menos estragos do que a opção que foi tomada pelo Brasil, que eu percebo que foi tomada para, digamos, pôr termo a uma polémica, isto é, termos a certeza de que, de facto, aqueles direitos, quando são aprovados por 2/3 em ambas as câmaras, esses direitos têm uma força constitucional, no fundo é como se fosse uma emenda constitucional, digamos que se acrescenta ao catálogo dos direitos que estão no artigo 5º e outros, se for o artigo 6º, dos direitos sociais, mas ainda assim penso que depois levanta problemas do ponto de vista de natureza interpretativa. Bom, mas agora, avançando um pouco mais, a questão que se coloca é um pouco esta, e é isto também que queria aqui dizer, que é saber então em Portugal até que ponto esta cláusula de abertura dos direitos ao direito internacional tem sido útil. E, sobretudo, aqui também lembrando o seguinte, que eu acho que é a chave do problema. Nós estamos aqui todos numa posição, uma pré-compreensão, acho que é óbvia, de amizade pelos direitos fundamentais e pelos direitos humanos. Não estamos aqui para restringir direitos nem para tirar direitos, estamos aqui para aumentar os direitos. Eu sei que há pessoas que não estão nesse espírito, mas não é o nosso caso, certamente. E até alguns podem estar a ouvir, mas isso é o seu problema. Nós estamos aqui para, digamos, favorecer, para procurar mecanismos que fortaleçam a proteção da pessoa perante o direito, neste caso perante o direito constitucional. Ora, qual é aqui a vantagem que, não obstante essas dúvidas, pode ter o direito internacional em relação aos direitos que são consagrados nas Constituições? E que só podem ser consagrados, aliás,
a experiência brasileira o diz e a portuguesa, com uma revisão constitucional. Em Portugal a revisão constitucional é por 2/3, não é por 3/5. Portanto, mais de 66%, no Brasil é mais de 60%. E o que é que acontece muitas vezes? Acontece que os partidos não se entendem em relação às emendas constitucionais. Porque muitas vezes, embora a bondade dos direitos não esteja em causa, mas por razões de tática política, os partidos às vezes não chegam a acordo em relação às revisões constitucionais e novos direitos que porventura pudessem aparecer, ou novos direitos que são necessários, acabam por ficar no esquecimento e não entram num catálogo de direitos constitucionais em sentido formal. E perante isso, digamos assim, ficamos bloqueados, não podemos reconhecer esses direitos? Podemos. Porquê? Porque esses direitos vêm, então, muitas vezes pela via do direito internacional, que tem uma grande vantagem em relação à revisão constitucional, é que não se submete à rigidez própria da revisão constitucional. Um tratado não tem que ser aprovado por 3/5, nem por 2/3, nem por 3/5. Um tratado basta uma maioria simples na Assembleia da República e um simples ato de ratificação por parte do Presidente da República. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que é mais fácil que os direitos fundamentais entrem na Constituição por fora do que por dentro. É mais fácil que eles sejam gerados lá fora, no âmbito da cooperação internacional, que tem nas últimas décadas multiplicado. Aliás, a professora Luciano fez uma lista imensa de tratados. É mais fácil, no fundo, nós fortalecermos o edifício constitucional de direitos fundamentais através da via do direito internacional do que propriamente através da via interna de fazer revisões que venham progressivamente a aumentar o elenco desses mesmos direitos. Digamos que aqui há um fenómeno um pouco inverso àquele que nós assistimos quando falamos em constitucionalização do direito internacional, que é o fenómeno segundo o qual nós transferimos agora para a comunidade internacional um conjunto de institutos e de princípios que décadas antes, foram desenvolvidos ao nível da Organização do Estado. E agora vamos transferir essas técnicas, esses instrumentos de ação, para a comunidade internacional, a separação dos poderes, o controle judicial dos atos internacionais, a ideia de cidadania mundial, até certo ponto, por aí fora. Mas aqui acontece ao contrário. Aqui no fundo, o que acontece é o processo inverso. Há uma internacionalização, digamos assim, do direito constitucional. É o direito internacional que vem cá para dentro, que vem para dentro das constituições e que por dentro, vindo por fora, consegue aumentar com mais facilidade, porque não se submete à rigidez constitucional, aumentar esse número de direitos. No caso português, isso não tem sido muito visível, por várias razões. Primeiro, porque a nossa Constituição já estava bastante aperfeiçoada quando foi aprovada, portanto já tinha um catálogo muitíssimo bem elaborado de direitos fundamentais e algumas revisões, aliás, foram feitas acrescentando alguns direitos, já referi aquilo direito geral ao desenvolvimento da personalidade, mas ainda assim depois pode haver outras maneiras de acrescentar direitos. Eles não vêm apenas pelos tratados internacionais que são reconhecidos, mas podem ser desenvolvidos pela jurisprudência, podem ser desenvolvidos em alguns direitos sociais que se associam agora aos direitos individuais. Portanto, na terminologia brasileira, cada vez mais em Portugal agora se fala numa aliança e não numa separação abissal entre os direitos individuais e os direitos coletivos. Foi o célebre caso que nós tivemos aqui há uns anos, em que houve uma proposta para diminuir o âmbito de proteção do rendimento social de inserção, e o Tribunal Constitucional veio dizer que essa medida é inconstitucional não por violação do direito à vida, que é um direito negativo, mas por violação ao direito à sobrevivência, que é um direito já de dimensão prestadora, um direito de natureza social, mas ainda que relacionado com o direito à vida, que é o primeiro direito que está no catálogo dos direitos, liberdades e garantias, artigo 24. Portanto, também tem havido aqui umas mudanças significativas, não tanto como o ativismo judicial brasileiro em matéria de direitos fundamentais, que eu gostaria que existisse também em Portugal, mas infelizmente não há, em parte porque não temos necessidade, mas em parte porque não temos ousadia. Acho que os brasileiros nos podem ajudar, mas de facto já temos feito algum caminho desse ponto de vista, no sentido de melhorarmos com revisões constitucionais alguns direitos. Em matéria de direitos estrangeiros, temos o artigo 33, muito importante, e temos tido várias coisas. Agora, isso não quer dizer que o assunto esteja resolvido, porque não está. Porque quando a Constituição foi feita, é verdade que já considerou os direitos de terceira geração, até os direitos de quarta geração. Por exemplo, o artigo 13, o princípio da igualdade, até acrescenta como fator
de proibição de discriminação à orientação sexual, por exemplo, isso está consagrado no artigo 13, e foi um assunto que foi discutido aqui em Portugal quando se aprovou a legislação sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que se optou por ser o mesmo casamento que existe entre pessoas de sexo diferente, eu estou-me a referir ao casamento civil, mas essa questão foi uma questão que foi discutida. Mas há temas novos, por exemplo, a questão dos direitos dos animais, por exemplo, a questão do direito à paz, o direito à água, o direito aos recursos naturais, são agora os direitos considerados de quinta geração, ou agora, recentemente, foi aprovada uma lei muito importante da Assembleia da República, que também é capaz de ter alguns direitos que se acrescentam pelo artigo 16, os direitos fundamentais na era digital ou no ciberespaço, também, que são novos direitos, o direito ao esquecimento informático, o direito ao apagamento, o direito ao testamento digital, várias coisas novas. É verdade que a lei tem coisas antigas que reúne num único instrumento, é importante, mas também tem coisas novas que podem ser considerados também, embora a lei seja uma lei ordinária, podem ser considerados como lei de valor constitucional. Depois, em relação àquilo que neste momento está em discussão aí um pouco pelo mundo fora, e até me lembrei desta nossa conversa de propor à professora Luciane, porque não até um trabalho, um projeto de investigação que pudesse, uma vez que vi que fez um trabalho exaustivo, até do ponto de vista quantitativo, uma comparação que pudesse compararmos os catálogos de direitos fundamentais que temos em Portugal, no Brasil e até nos países africanos de língua portuguesa. Saber, digamos, fazer aqui uma tabela comparativa, quem é que está mais à frente ou mais atrás no número de direitos que são consagrados. Claro que a questão não é só de número, às vezes é um problema de interpretação, às vezes um direito tem lá dentro 3 ou 4 direitos, ou às vezes o meio direito não tem nada, portanto também às vezes as coisas não são assim tão fáceis, mas pelo menos uma primeira aproximação com uma tabela comparativa dos direitos fundamentais no Brasil, em Portugal e nos países africanos de língua portuguesa. Agora, olhando para o panorama internacional que nós temos hoje. Nós temos hoje um direito internacional de direitos humanos de elevada diversidade e que se vai expandindo para áreas novas. Isto é realmente um verdadeiro reflexo de um Big Bang que foi realmente proporcionado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E temos coisas em que o Brasil está muito à frente. Por exemplo, o direito das populações indígenas, coisa que nós não temos noutras constituições. Em Portugal nós também não temos essa realidade, mas, por exemplo, em África isso seria uma matéria interessante, embora em várias constituições africanas há o reconhecimento dos direitos tradicionais, o costume, pelo menos em Moçambique e em Angola, é reconhecido como uma fonte do direito. A meu ver, isso também inclui o reconhecimento de direitos fundamentais daquelas populações, daquelas comunidades tradicionais ou tribais, por exemplo. Mas há coisas novas na Europa também e no mundo, além da questão toda a questão dos direitos das minorias de orientação sexual, minorias linguísticas, minorias étnicas, minorias religiosas, também toda essa questão religiosa hoje é uma questão que infelizmente está na ordem do dia, porque tem aumentado a perseguição religiosa, tem diminuído realmente a liberdade religiosa, é outro problema também que está em cima da mesa, como a proteção das pessoas com deficiência, a proteção das crianças, questões da bioética e, portanto, e a questão dos direitos das mulheres. Evidentemente que aí acho que Portugal tem feito grandes progressos e, infelizmente, alguns países querem retirar-se da Convenção de Istambul, que será uma tragédia, mas todas as matérias, digamos, da igualdade entre homem e mulher é uma matéria também que tem vindo muito impulsionada pelo direito internacional público e, portanto, chegando também cá dentro às nossas constituições. Claro que Portugal não tem sido muito atingido por um eventual atraso do não reconhecimento de certos direitos, mas, apesar de tudo, já tem tido alguns casos em que no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos Portugal foi condenado por não reconhecer direitos constitucionais e direitos humanos de cidadãos seus, sobretudo em matéria do direito à celeridade da justiça. Nós passámos a ter, a certa altura, no artigo 20, o direito a que a justiça tem que ser célere. O direito à celeridade da justiça já estava na Convenção Europeia dos Direitos Humanos desde o seu início, no artigo 6º, e como a certa altura Portugal demorava 20 anos a resolver casos judiciais, como imaginam, aqueles que se queixaram junto ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos acabaram por ter ganho de causa nesse contexto. Mas, portanto, há questões novas, sobretudo agora no domínio informático, que podem ser impulsionadas por este direito internacional se não houver internamente, e às vezes não há, capacidade política, porque a política está cada vez mais pobre
e cada vez mais desligada da realidade das pessoas, e muitas vezes afunda-se em taticismos e em intrigas intermináveis, e, portanto, ficam por consagrar um conjunto de direitos que se vão impondo com toda a necessidade. E o que nos salva, felizmente, nos nossos países, acaba por ser o próprio direito internacional. E as Nações Unidas, em grande medida, têm sido, digamos, a voz liderante na proteção dos direitos das mulheres, na proteção dos direitos das minorias, na proteção de grupos linguísticos. O Conselho da Europa tem uma convenção, aliás, muito interessante sobre a proteção das minorias linguísticas, que é um tema também muito interessante, o direito à língua, o direito à proteção da língua, a bioética também, outra área muito importante, a Convenção sobre as Crianças, que era uma declaração, passou a ser uma convenção internacional, ou as pessoas com deficiência, e, portanto, tudo isso são áreas novas que vão chegando, infelizmente, não por revisão constitucional, mas através da aprovação de tratados internacionais, que, a meu ver, podem ter cá dentro de Portugal e do Brasil valor constitucional se forem reconhecidos através, respectivamente, dos nossos artigos 16 ou do artigo 5º, parágrafo 3º, que vai reconhecendo essa mesma realidade. Portanto, penso que, apesar de tudo, o Portugal e o Brasil têm um contexto diferente no reconhecimento dos direitos, embora não deixe de ser curioso que pertencemos, evidentemente, ao mesmo mundo, mas as questões dos últimos tempos do Brasil, por exemplo, discutiu-se muito há alguns anos, eu acompanhei essa questão, a questão da prisão por dívidas. É curioso que nós em Portugal também não temos a prisão por dívidas na nossa Constituição. Não há nenhum direito a não ser preso por dívidas. Isso não existe na nossa Constituição. Mas sabe onde é que existe? Na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Desde 1950 está lá um artigo que proíbe a prisão por dívidas, ou proíbe a expulsão coletiva de estrangeiros, o chamado refoulement. E, portanto, é curioso que às vezes as questões acabam por se centrar em certos aspectos. Ou no Brasil, muito tempo se discutiu saber se o direito internacional tinha um valor supralegal, se estava acima ou não das leis ordinárias. Coisa que em Portugal também se discutiu, mas rapidamente chegamos à conclusão que o direito internacional, ou às vezes até tinha valor de lei constitucional, ou, regra geral, tem um chamado valor supralegal, isto é, abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária. De toda a maneira, eu penso que se nós hoje desenvolvemos muito o direito, a proteção dos direitos humanos e direitos constitucionais, sem dúvida que isso se deve ao direito internacional, porque ele consegue, de uma forma inesperada, de uma forma às vezes imperceptível, saltar uma barreira, que é a barreira da rigidez constitucional, e apresentar-nos os direitos, quando nós não nos apercebemos, eles já existem e já têm até valor constitucional graças, respectivamente, aos artigos 16 e ao artigo 5º das nossas Constituições. E, portanto, era este aquilo que eu queria aqui deixar-vos como reflexão e agora à vossa disposição, evidentemente, para fazermos o debate que assim entenderem. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Professor Dr. Jorge Bacelar, eu agradeço vossa participação. Então, as perguntas aos palestrantes feitas pelos ouvintes. Começo pela professora doutora Luciane Delry, uma pergunta do Edson. Ele traz o seguinte questionamento, professora. Observando o influxo no texto constitucional brasileiro, a doutora percebeu um influxo mais vultuoso de outra carta nacional sobre a brasileira? Este é o questionamento do Edson. Passo a palavra à professora doutora. Então, eu agradeço a pergunta, ela me permite trabalhar alguns desdobramentos, mas o que a gente observou é que no constitucionalismo brasileiro, particularmente do último século, os influxos vieram em termos de direito constitucional de forma muito forte, tanto da Alemanha quanto de Portugal. E não só em direitos fundamentais, mas em feições constitucionais de forma mais ampla. E isso nos afastou, inclusive, de outras influências anteriores, como, por exemplo, a influência que tínhamos muito marcada em relação ao constitucionalismo dos Estados Unidos. Então, houve sim uma migração no último século e em relação a constituições europeias, particularmente a alemã e a portuguesa. Acho que é essa a pergunta, né? Exato. Professora doutora, em relação a essa questão da análise quanto à influência na perspectiva do desenvolvimento da conjuntura dos direitos fundamentais no constitucionalismo brasileiro,
A professora doutora acredita que nós estaríamos aptos atualmente a uma guinada de influência do direito internacional, considerando que a nossa distribuição de consolidação veio diante da influência de outras cartas constitucionais, não tanto sobre a questão da influência do direito internacional, e como bem pontuou o professor doutor Jorge Bacelar Gouveia, nós temos, por conta do nosso arcabouço normativo, uma certa dificuldade de abertura para os direitos fundamentais para que entrem de fora. Como a professora doutora avalia na nossa realidade normativa e também na perspectiva de performance judicial a nossa aptidão para essa abertura atualmente, e se isso de fato consolida uma ferramenta essencial para que nós passamos a garantir e proteger direitos fundamentais já reconhecidos e ainda pendentes de reconhecimento. Então, Renata, eu acho, e aí eu concordo contigo, porque a pergunta tua já vem carregada de uma quase de uma resposta, e com o professor Jorge, de que a gente está abrindo. Prova disso é que a Constituição de 88, além de receber um influxo maior, consideravelmente maior, de direitos provenientes de documentos internacionais, ela tem dispositivos de abertura, que, como o professor Jorge trouxe muito bem, estão lá no artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, sendo que o 3º tentou resolver um problema que não se dissolvia com o 2º e criou outros problemas, como direitos fundamentais de primeira e segunda classe, que eu acho que as críticas deles são extremamente pertinentes. A minha resistência, e talvez aqui eu me diferencie um pouquinho do professor Jorge, e talvez por ser justamente brasileira e ele viver uma experiência portuguesa muito mais favorável, é que o nosso acesso a sistemas internacionais de direitos humanos são muito sofridos. O nosso acesso ao sistema interamericano é um acesso ainda penoso, desculpe a expressão. Demorar cerca de 10 a 15 anos para conseguir apresentar à corte uma demanda de direitos, depois de ter passado por 15 a 20 anos pela busca desse direito nacionalmente, me faz olhar para o sistema de proteção interamericano como algo muito longe. E por isso a minha aproximação à fala da Hannah Arendt. Se nós queremos a proteção de direitos, nós temos que buscar ela nacionalmente, fortalecê-la nacionalmente, porque esperar pelo sistema interamericano de direitos humanos é esperar 3 décadas, porque a gente tem que esgotar todas as vias internas para depois buscar a via externa. E aí eu lembro da situação da Maria da Penha, a senhora Maria da Penha, que depois acabou por conta de uma demanda muito mal resolvida internamente, indo buscar proteção dentro do sistema interamericano, e a coisa se desdobrou ao ponto de termos uma lei interna visando proteger direitos de minorias. E aí eu lembro também a nossa resistência interna enquanto instituições brasileiras em seguir as decisões do sistema interamericano. As decisões da Corte Interamericana que tocam ao Brasil até hoje foram apenas parcialmente resolvidas. E geralmente se resolve o quê? Se resolve aquilo que são em relação a indenizações. Mas os outros aspectos das decisões, da condenação que a Corte emite, o Brasil posterga a eternidade, para não dizer não efetiva, aquilo que lhe é atribuído, aquilo que lhe é condenado. Então, eu concordo que nós estamos nos abrindo cada vez mais e que a tendência de harmonização e interação do nosso ordenamento jurídico com o direito internacional. E eu acho isso muito bom. O problema é que o que nós temos hoje ainda é muito deficitário e difícil. Assim como aquilo que trazia o professor Jorge Bacelar Gouveia, de vermos o rol, né? Quantos direitos estão na Constituição, e ao mesmo tempo trazer, olha, não basta apenas ter a enunciação do direito, é o quanto a gente consegue efetivá-lo. Temos uma enunciação de direitos fantásticos, a efetivação é um desafio não só para nós, mas acredito que para a maior parte dos demais países lusófonos, né? Mas, sim, acho que a interação, a tendência em cada vez aumentar mais, mas eu ainda vejo como muito deficitária e às vezes eu perco a fé, confesso que perco a fé. Não, isso nunca.
Doutora Renata, permite-me agora também contribuir. Nunca não vai nada perder a fé, porque um constitucionalista e um internacionalista, eles nunca perdem a fé. Serão os últimos a perder a fé. Mas eu queria só já agora dar aqui o meu contributo em um dos aspectos que a professora Luciana referiu, que tem a ver com a questão penso que há o mesmo pressuposto da exaustão dos recursos internos para se chegar à Corte Internacional, no caso São José da Costa Rica, no nosso caso em Estrasburgo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas olha que o nosso primeiro caso, Portugal já foi várias vezes, se é que já não foi uma dezena e tal de vezes, condenado por atraso na justiça, violação do artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E o primeiro caso, que eu esse estudei bem, porque era o primeiro, toda a gente estudou, que se chamava caso Guincho, tinha o nome, aliás até cheguei a conhecer depois, foi meu aluno, o descendente do casal que protagonizou esse caso. Foi um caso de um acidente de viação em que os tribunais portugueses só resolveram o problema do acidente de viação ao fim de 15 anos. Então, os tribunais portugueses demoraram 15 anos para resolver um simples problema de acidente de viação, de responsabilidade civil por acidente de viação. E, portanto, claro que só depois disso é que, depois da exaustão do recurso interno, é um dos pressupostos processuais do recurso para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, é ter-se que esgotar as vias ordinárias de recurso de natureza interna. Mas, portanto, isso, apesar de tudo, agora tem melhorado e sobretudo, há uma outra questão muito interessante, é que o próprio facto de haver uma demora na resolução do caso já constitui em si um caso autónomo de uma ação de responsabilidade civil. Isto é, o caso pode não estar resolvido, mas se já está a demorar muito tempo a ser resolvido, já o Estado entra em responsabilidade civil, mesmo que não tenha resolvido o caso, porque um dos direitos que nós temos agora é o direito à celeridade da justiça. Depois, o outro assunto que a professora também referiu, a professora Luciana referiu, que é uma questão importante, que queixou-se da não execução das decisões do Tribunal de São José da Costa Rica, da Corte Interamericana. Nós, na Europa, tivemos esse problema até certa altura, porque o Tribunal decidia, mas a execução do acordo era resolvido por um órgão político, era o Comitê de Ministros do Conselho da Europa, mas isso foi resolvido a partir do protocolo número 11, que deu ao Tribunal também a capacidade de decidir com trânsito em julgado. E mais do que isso, depois cada país, Portugal já fez isso, não sei se todos os países da Europa fizeram, mas em Portugal, se houver uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que reconhece um erro na decisão tomada pela Justiça Portuguesa, que leva a que a sentença deva ser outra, essa decisão pode obrigar ou pode suscitar a uma chamada revisão extraordinária de um recurso de caso julgado. Portanto, pode haver, o Código de Processo Civil tem uma norma que especialmente considera que, na sequência de uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, pode haver a reabertura de um caso julgado se a decisão for tomada no Tribunal Europeu determinar, digamos, a necessidade de mudar o mérito da decisão que foi tomada cá dentro. Portanto, agora já não é um problema só de atraso na justiça, mas é um problema de injustiça da justiça. E isso pode obrigar os tribunais nacionais, não é uma obrigação automática, mas pode ser, digamos, uma das razões para abrir o caso julgado. O caso julgado, como sabem, nunca se reabre, a não ser em casos excepcionais, quando há novas provas, ou quando há erros judiciários supervenientes que se verificaram, ou então este é outro caso, em que pode haver a reabertura do caso julgado quando há uma decisão europeia do Tribunal de Direitos Humanos no sentido de fazer reverter a decisão que foi tomada erradamente pela Justiça Portuguesa. Queria também acrescentar este ponto que penso que é importante. Muito obrigado. Está ótimo, professor Dr. Jorge Bacelar. Gouveia, eu gostaria também de aproveitar o gancho e lhe fazer uma pergunta quanto à questão do dilema constitucional especialmente em relação a direitos fundamentais, que o Brasil encara atualmente, que é relacionado à questão do encargo da Corte Constitucional, quando necessário, em certa medida, se posicionar contrário à vontade popular majoritária, considerando também essa questão da dificuldade da abertura para direitos fundamentais entrarem por fora, debilidades quanto a essa questão do diálogo dentro do legislativo para que determinados direitos alcancem a sua potencialidade de proteção, garantia e efetivação. Então, como o professor doutor qualifica esse dilema de legitimidade constitucional no Brasil frente à questão do ativismo, da abertura e competência da Suprema Corte e essa questão de legitimidade
quanto aos últimos julgados. O professor doutor pontuou essa questão de coragem quanto aos ministros. Isso é eu acredito que uma análise não muito pacífica. Muitos criticam bastante, os que aderem ao constitucionalismo mais procedimental, outros que acreditam nessa questão do constitucionalismo global, a questão de avanço, considerando também as características da Constituição brasileira. Então, esse grande dilema que nós vivemos hoje, considerando também os movimentos sociais que estamos passando no Brasil, que acredito que também não é muito distinto da Europa, também passa por inúmeras rupturas. Como que o professor doutor analisa essa questão tanto de legitimidade quanto perspectivas de críticas e também elogios à questão do ativismo? Muito obrigado, professor Renata. Esta pergunta é mais difícil, mas, bem, desde logo eu parto, penso que não se deve questionar a legitimidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque, com certeza, não tendo sido eleitos, eles têm uma mesma legitimidade constitucional, porque são órgãos que foram designados de acordo com a Constituição, portanto têm sempre uma legitimidade constitucional, ainda que possa não ser uma legitimidade democrática direta. Portanto, não há, penso que não se afigura justo pôr em causa esse tipo de legitimidade. Claro que depois o problema, eu sei qual é muitas vezes algumas interpretações mais criativas ou ampliativas de alguns juízes que dizem, ou não sei se dizem, que a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal disser que vai ser. Com isso é que eu já não posso concordar, porque era só o que faltava, não é? Porque eu saiba, o Supremo Tribunal Federal não tem poder constituinte. É um órgão constituído, não é constituinte. E, portanto, tem as suas competências definidas na Constituição portanto, se o Congresso pode fazer leis inconstitucionais, também o Supremo Tribunal Federal pode fazer sentenças inconstitucionais. E, portanto, não está acima do bem e do mal e não é Deus no sentido de se lhe reconhecer a perfeição. Claro que o problema muitas vezes é o problema da natureza das decisões conforme o grau de abertura que muitas vezes o direito hoje permite, porque evidentemente um direito constitucional que é fundado cada vez mais em princípios, em cláusulas gerais e em conceitos indeterminados, evidentemente que dá muito mais, digamos, capacidade de concretização aos órgãos aplicadores do direito e, portanto, prevalece sempre o último órgão que aplica, que será, em último termo, o próprio Supremo Tribunal Federal. Com certeza que sim, mas isso não quer dizer que esse órgão se transforme num órgão de natureza arbitrária. Depois há outra questão que eu acho que tem sido corrigida, que é no ativismo judiciário, que é o problema de quando o ativismo judiciário implica um problema orçamentário ou quando não implica um problema orçamentário. E, portanto, eu acho que essa questão é uma questão mais complicada, porque, digamos, o ativismo judicial, quando implica uma redistribuição de verbas em cada município ou em cada estado, pode fazer baralhar as contas, evidentemente, de cada entidade federativa, quer municipal, quer estadual. E, portanto, o Tribunal, como está fora do planeamento e do orçamental, tomar decisões concretas e casuísticas pode muitas vezes não ser justo do ponto de vista do dinheiro que está disponível para todas as pessoas, porque o Tribunal não tem a visão do conjunto. O Tribunal não aprova uma decisão geral e abstrata, aprova uma decisão concreta para aquela pessoa que naquele dia, naquela hora, pede aquele medicamento e que lhe vai dar razão. Portanto, essa que é a questão de fundo, que é, digamos aqui, tem que se aqui colocar em equação uma dimensão orçamental do dia disponível e de como cobrir as necessidades coletivas numa certa circunscrição federativa e, por outro lado, a própria justiça inerente à satisfação desse direito, não seja, digamos, um capricho do administrador que não quer dar esse mesmo direito. Portanto, agora, há coisas que... Agora, vamos lá ver. Depois, o direito tem sempre uma dimensão... O direito constitucional não é ascético. É por isso que os juízes para um tribunal constitucional, aliás, essa questão está sempre na ordem do dia, devem ser designados por vários partidos ou por várias orientações políticas. Não devemos ter juízes só de uma orientação política. Por isso que, no caso português, os juízes para o Tribunal Constitucional têm que ser designados por maioria 2/3, o que implica um diálogo e uma concertação entre maioria e oposição, ou entre esquerda e direita. Às vezes está a direita no poder, outras vezes está à esquerda.
que é precisamente para manter um certo equilíbrio entre as diferentes visões. Não quer dizer que os juízes vão para o tribunal fazer a política do partido que os escolheu, não é isso. Mas é evidente que há maneiras de ver os assuntos conforme a nossa concepção das coisas. Enfim, se pensarmos na ideologia conservadora, ou na ideologia progressista, ou na ideologia de esquerda, ideologia de direita, enfim, tanto quanto é possível hoje realmente ter essas separações assim tão bem rumadas. Mas, portanto, isso é inevitável e, portanto, a única solução é através de um processo argumentativo de tipo habermasiano para se chegar a uma solução que seja aceita por todos. Agora, mas também às vezes há excessos. Por exemplo, algo que eu não consigo entender no Brasil, isto aqui em Portugal seria impensável, é, por exemplo, aceitar-se que tenha valor de lei decisões casuísticas tomadas por tribunais no reconhecimento, por exemplo, das uniões de facto, como se fossem casamentos. Acho que essa matéria tem que ser legislada, não é uma matéria que deva ser regulada por decisão judicial. Ou uma coisa que eu também me fez um pouco impressão foi equiparar-se do ponto de vista criminal, o crime que eu acho que deve ser, mas não assim, digamos, considerar-se crime de homofobia por analogia com o crime de racismo. Julgo que o Supremo Tribunal Federal chegou a esta conclusão. Portanto, eu pergunto, é legítimo um Supremo Tribunal Federal criar um novo crime por uma decisão judicial que não é uma decisão legislativa, por mais equiparado que seja a um crime que já existe? Eu acho que não. Isso viola um princípio elementar da tipicidade e de legalidade do direito criminal, que é uma garantia, digamos, fundamental da nossa convivência democrática e do constitucionalismo. Claro que pode dizer, mas isso não é uma injustiça não haver esse crime. Então, mas o legislador deve legislar nesse sentido. E, portanto, também aqui, porque se o Supremo Tribunal toma estas decisões, também, no fundo, está a deslegitimar-se, por um lado, e está a dar argumentos ao próprio Parlamento, porque está, no fundo, a legislar em vez do Parlamento legislar. Ele não tem que o fazer, até para obrigar o Parlamento, o Congresso, a legislar aquilo que deve legislar. E assim não vai legislar porque diz que o Tribunal já decidiu. E, portanto, acho que isso eu penso que essa linha é uma linha vermelha, perigosa, que eu julgo que aqui e acolá o Supremo Tribunal Federal pode estar a atingir e isso preocupa-me bastante, porque isso depois pode pôr em causa o equilíbrio dos poderes estabelecidos na própria Constituição, a meu ver. Não sei se esta não será uma posição mais agressiva, mas eu acho que esta questão é uma questão que sempre me impressionou. Nunca tinha visto na minha vida aqui entre nós a criar um crime por uma decisão judicial. Isso eu nunca tinha visto. Está ótimo, professor doutor. Quanto às perguntas, nós vamos caminhando para o final do nosso evento. Temos aqui uma última pergunta de uma de nossas ouvintes, Felícia, direcionada ao professor doutor Jorge Bacelar. Ela questiona, professor, sobre a questão do surgimento dos novos direitos fundamentais, né, que o senhor citou, e se seria pela insuficiência dos já existentes ou o inverso, justamente porque há um maior acolhimento dos mesmos no âmbito internacional e constitucional. Esse processo também seria um processo permanente de abertura constante para legitimar novos rolos de direitos? Esses são os questionamentos da Felícia. Passo a palavra, professor. Muito obrigado, Felícia. Aliás, é uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, é um processo permanente, porque a cláusula que de abertura a esses direitos, a cláusula de reconhecimento, para usar, enfim, uma expressão de Hart, não é? Da norma de reconhecimento, a cláusula de reconhecimento é uma cláusula permanente, é uma norma permanente que ali está, quer o parágrafo 3º do artigo 5º, quer o artigo 16, número 1 da Constituição Portuguesa, eles estão sempre a vigorar, estão lá. É uma norma de permanente reconhecimento. E, portanto, à medida que os direitos forem sendo produzidos, editados, prolatados pelas decisões legislativas ou pelos tratados, eles passam a ser automaticamente reconhecidos como direitos constitucionais. Agora, o que é que se tem passado? Eu penso que há as duas coisas. Há alguma insuficiência do catálogo que cada um tem nas nossas Constituições, cada um de nós tem nas nossas Constituições, que não é muito significativo. Agora, o que há é outra coisa mais importante, é que o direito internacional, em matéria de direitos humanos, tem uma velocidade muito superior à velocidade do direito constitucional interno, na criação de novos direitos e na identificação de novas necessidades. Esse é que é o problema. Porque o direito internacional, em matéria, por exemplo, de direitos das mulheres ou em direitos das minorias, tem uma velocidade incomparavelmente superior do que têm os nossos direitos constitucionais. Não é que nós não tenhamos necessidades de enfrentar as desigualdades dos direitos das mulheres,
que para certos efeitos são uma minoria de facto, não, como sabe, demograficamente o mundo tem 52% de mulheres e tem 48% de homens, mais ou menos. Portanto, é uma minoria de facto, não é uma minoria, digamos, demográfica, mas, portanto, as necessidades nós também as sentimos nas nossas comunidades estaduais. Mas o problema é que no direito internacional há um maior ativismo e doutrinação, às vezes com alguns excessos também, já agora, nessa matéria, portanto, que muitas vezes nós não conseguimos fazer refletir nos debates constitucionais, porque muitas vezes se introduz a política da politiquice e da intriga, que não nos permite ver aquilo que é essencial, que é a substância dos direitos, e, portanto, acabamos por não chegar, os partidos não chegam a acordo. Hoje nós vivemos um processo de degradação acelerada da qualidade da democracia, como os populismos, o Brasil está a ver isso com toda a evidência, a fragmentação dos partidos, aquilo que aconteceu no Brasil, sempre aconteceu, muitos partidos, cerca de 30, está a acontecer agora em Portugal. Será muito difícil, jamais será possível um único partido ter uma maioria absoluta no Parlamento português. O caso agora da Alemanha, vejam que o maior partido da Alemanha, quando eram dois grandes partidos, o SPD e a CDU, a CSU, que se alternavam no poder, sabem qual foi a percentagem desses partidos? A máxima percentagem foi 25%, quando antes tinham 40% e 50%. Nunca mais a Alemanha vai ter um governo com um só partido, com uma maioria absoluta de um só partido. E, portanto, a fragmentação do sistema partidário é também muito importante, porque vai deslocar a discussão para a política partidária e vai retirar capacidade de intervenção às questões sociais. E, portanto, esse é um problema importante. Já agora, para terminar há pouco só a questão africana. Bem, a questão africana é mais complexa, porque o problema dos Estados africanos é um problema de construção de um Estado social que é incipiente, não é? Digamos, as necessidades de um Estado social, tanto quanto eu conheço, e as estatísticas comprovam, é de uma insuficiência muito, muito severa do ponto de vista dos direitos sociais. Os direitos civis e políticos, esses, enfim, com alguns casos, acho que isso vai melhorando. A questão da corrupção também tem vindo a melhorar substancialmente, é preciso dizer isso. Agora, o problema é um problema de Estado social, que nesse aspecto, o Brasil tem os seus problemas, a Europa menos, mas infelizmente a África tem muito mais do que o Brasil em matéria de respeito, direito à saúde, o direito à habitação, o direito à escola, o direito à cultura. Enfim, basta pensar no grande escândalo da nossa sociedade, enfim, com o qual nós vamos todos vivendo e dormindo tranquilamente. Como é que é possível que haja pessoas que possam morrer de fome, não é? Basta pensar só nisto. Digamos, isto é a coisa que seria impossível de acontecer no mundo, mas infelizmente acontece e por segundo morrem várias pessoas de fome, infelizmente. Bom, agradeço ao professor Dr. Jorge Bacelar, passo a palavra à professora Luciane Del Rio, caso tenha alguma consideração acerca das perguntas levantadas pelos ouvintes, para que possamos, então, passar aos agradecimentos finais. Então, Renata, eu agradeço imensamente. Infelizmente, eu não pude acompanhar as perguntas, inclusive essa última minha internet travou e eu tenho 1000 desculpas a apresentar por conta disso. É algo que está além da minha capacidade de administração, mas acho que as perguntas que me foram colocadas foram extremamente pertinentes. Acho que foi fantástico o diálogo que vocês proporcionaram. Inclusive a evidenciação de pontos de convergência e de divergência com o professor Jorge, e isso acho que só engrandece. O professor Jorge, claro, com um conhecimento muito maior de constitucionalismo lusófono, se tratando de África, do que eu, me limito ao constitucionalismo brasileiro e faço algumas trocas com o constitucionalismo português, mas indiscutivelmente eu só tenho a agradecer pela participação no evento, e dizer que estou sempre à disposição para os eventos do NELB. Tá ótimo, professora doutora. Passa então a palavra ao professor doutor Jorge Bacelar Gouveia, para que façamos então os agradecimentos finais. Também é muito gosto participar uma vez mais. Como veem, quando o NELB me convida, eu tenho sempre aqui um processo de transfiguração emotiva na discussão destes assuntos. E, portanto, aqui, uma vez mais, dei o meu contributo, com todo o gosto, e parabéns ao NELB por continuar nesta senda e contribuir também no seu âmbito
mostrando também que a própria universidade não se dinamiza apenas com base nos professores, mas também se dinamiza com base também na comunidade dos estudantes, nos seus diversos graus, e isso é que é muito importante, e fico muito satisfeito por este NELB. Agora estou a ver aqui que já tem 20 anos, realmente 20 anos de núcleo de estudo luso-brasileiro. Isto é realmente uma data bonita e de facto acho que estão de parabéns por todo este trabalho, e portanto a professora Renata, apesar de estar em Campo, não sei se está em Campo Grande, mas vai rapidamente regressar a Coimbra, segundo já estive a saber, mas portanto acho que é muito importante, e agradecer essa oportunidade e também ficar disponível para outras eventuais iniciativas. Muito obrigado também pela oportunidade. Senhoras e senhores, chegamos então ao fim. Em nome do NELB, eu agradeço aos professores doutores palestrantes pelo excelente contributos, apontamentos e todas as perguntas que foram feitas. Agradeço aos ouvintes pela participação em mais uma palestra do Ciclo Permanente desenvolvido pelo NELB. E obrigada a toda a direção do NELB também pelo convite feito a mim para participar deste evento hoje. Muito me agrada tanto a temática do evento, mas especialmente poder dividir esse espaço virtual com os grandes professores da área do Direito Constitucional e Internacional. Fico à disposição tanto do NELB quanto dos professores doutores, eventualmente para o que for útil, e também estendo um convite, aproveito o elogio do professor Jorge Bacelar Gouveia ao Mato Grosso do Sul, a todos os ouvintes, a professora doutora Luciana Del Ri, a visitar Campo Grande, bonito, enfim, Mato Grosso do Sul é um lugar maravilhoso, e o professor Jorge Bacelar pode concordar comigo, eu acredito que é uma visita que ninguém vai se arrepender. Obrigado. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde, um bom dia para quem ainda está no Brasil. Aqui são ainda 10h50 em Campo Grande, espero regressar a Portugal em breve. Muito obrigada à direção do NELB. Então, encerramos o nosso evento de hoje. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Vou desligar.